Olá a todos e sejam muito bem-vindos a um novo episódio da série Solved aqui no canal, e no vídeo de hoje trago-vos o caso da Didi e da Gypsy Blanchard. Mas antes de começarmos este vídeo, não se esqueçam desde já de subscrever ao canal se não por aqui, deixarem o vosso grande like se gostam desta série e por fim também, claro, de ativarem então as notificações para não perderem os próximos vídeos aqui no canal. Hoje trago-vos então o caso da Didi e da Gypsy, que é um caso que vocês já me pediram imenso para falar aqui no canal. Eu muito honestamente, malta, não conhecia este caso, eu conheci este caso através de vocês, porque realmente existiram muitas pessoas que me pediram para falar sobre este caso, assim como também existiram muitas pessoas que me disseram que ia haver uma série sobre este caso e acho até que esta série já começou, já existem aproximadamente 3 episódios, se não me engano. Eu ainda não comecei a ver a série, mas estou muito interessada em ver. Este caso é realmente muito louco porque tem uma reviravolta enorme e isto tudo aconteceu em 2015 e este caso é então sobre a Didi e sobre a Gypsy Blanchard. Na altura a Didi tinha 48 anos e ela não tinha nenhum trabalho, o trabalho dela era basicamente tomar conta da sua filha, da Gypsy, porque a Gypsy infelizmente tinha imensos problemas de saúde. A Gypsy e a Didi na verdade foram sobreviventes do furacão Katrina e a Didi era originalmente de Louisiana, mas mudaram-se depois para Missouri. A Gypsy era pequenina, ela tinha por volta de 1,5 m de altura, ela teve mesmo muitos problemas de saúde, ela não conseguia andar, então andava sempre com a sua cadeira de rodas. A Gypsy era muito magrinha e tinha os dentes muito maltratados devido à medicação que ela tomava. Ela chegou a alimentar-se através de um tubo e muitas das vezes que a Didi saía de casa tinha que levar também um tubo de oxigênio para a Gypsy. A Gypsy tinha doenças como distrofia muscular, daí ela não poder andar e andar sempre com uma cadeira de rodas. Ela tinha epilepsia, tinha anomalias cromossómicas, tinha asma, tinha problemas na vista. Ela inclusive teve leucemia quando era bebê, portanto qualquer tipo de problema que vocês possam imaginar a Gypsy tinha. Para além disto, a Didi também avisava sempre às pessoas para terem muito cuidado da forma como falavam com a Gypsy, porque a Gypsy tinha uma idade mental muito inferior àquela que ela tinha na realidade e então as pessoas tinham de ter muito cuidado da forma como falavam com ela. Ela era uma rapariga que, apesar de ter este tipo de problemas de saúde todos, era uma pessoa muito sorridente, era muito amigável, era muito faladora e adorava vestir-se como princesa e então muitas vezes a Didi deixava a Gypsy vestir-se com fatos de princesa e usava perucas e enfim, ela adorava fazer tudo isso. E basicamente é isto, a Didi e a Gypsy andavam sempre juntas, tinham uma relação invejável mesmo, de mãe e filha, e elas realmente inspiravam imenso a comunidade. Uma vez que a Gypsy e a Didi eram duas sobreviventes do furacão Katrina, elas viviam numa casa cor-de-rosa em Missouri e esta casa foi feita pela Habitat for Humanity, que era basicamente uma organização que construía casas para pessoas carentes, e esta casa foi mesmo construída a pensar na Gypsy porque tinha uma rampa na entrada para ela poder entrar dentro de casa, tinha também uma hidromassagem para ajudar a Gypsy com os seus músculos, entre outras coisas. E então a Didi e a Gypsy mudaram-se para esse bairro e fizeram facilmente amizades e a Didi fazia uma coisa muito engraçada, que era, ela durante o verão projetava sempre na sua casa filmes para que as crianças do bairro pudessem ir ver, porque grande parte das pessoas que viviam naquele bairro não tinham dinheiro para ir ao cinema e então o que a Didi fazia era projetar os filmes no seu quintal para as crianças poderem ir ver. A única coisa que a Didi cobrava era mesmo as pipocas e as bebidas, mas ainda assim praticava um preço muito abaixo daquilo que era vendido e todo esse dinheiro que ela juntava servia para os tratamentos da Gypsy. A Didi e a Gypsy integraram-se na comunidade muito facilmente e elas ficaram super conhecidas pela comunidade e sempre foram muito respeitadas. Elas eram realmente uma grande inspiração para todas aquelas pessoas, tanto pela relação que elas tinham, como também pelos problemas que a Gypsy apresentava. Elas recebiam muitas ajudas de instituições de caridade, elas ganharam inclusive viagens para irem visitar a Disney e conheceram também a cantora Miranda Lambert através de uma fundação que se chamava Make-A-Wish, que basicamente é uma fundação que tenta realizar os sonhos de crianças que sofrem de problemas muito graves de saúde. A Didi ficou especialmente amiga da sua vizinha de frente, que era uma senhora que se chamava Amy Pinegar, que era uma senhora que era uma mãe solteira e que tinha 4 filhos, e ao longo dos anos elas criaram realmente
realmente uma grande amizade e, enfim, no meio das conversas que elas tinham, a Didi contou à Amy que ela sofria de abusos em Louisiana, porque ela era originalmente do estado de Louisiana e que por essa razão ela decidiu fugir com a Gypsy. A Didi em Louisiana sofria realmente muitos abusos e foi então um dia em que ela simplesmente se cansou e fugiu com a Gypsy, porque basicamente o seu pai, portanto o avô da Gypsy, a queimou com um cigarro, e foi aí que ela decidiu, ok, chega, eu vou-me embora, e pegou na Gypsy e fugiram de Louisiana. O pai da Gypsy infelizmente era um homem que pouco ou nada queria saber da filha. Segundo a Didi, ele era um homem que era alcoólico e que, para além disso tudo, era também viciado em drogas. O pai da Gypsy não ajudava com absolutamente nada, ele não mandava dinheiro, não ajudava a Didi com a Gypsy, não queria saber das doenças da filha, era o primeiro a gozar com os problemas que a Gypsy tinha, e mesmo quando as duas perderam tudo no furacão Katrina, ele não mandou um único tusto para as ajudar, ele não fez absolutamente nada. Mas como eu estava a dizer, a Didi e a Amy ficaram muito amigas, inclusive a Amy ajudava imenso a Didi com a Gypsy, era normalmente ela que as levava para o aeroporto e tudo mais, e realmente ela era uma pessoa que se sentia muito inspirada pela Didi e pela Gypsy, porque ela conhecia a história delas, ela sabia perfeitamente que elas tiveram uma vida muito complicada e admirava imenso a relação delas e o facto de elas terem conseguido reconstruir tudo, no sentido de conseguirem reconstruir a sua vida, e realmente era uma família muito inspiradora, porque apesar de todos os problemas e todos os desastres que enfrentaram, conseguiram reconstruir a sua vida. E tudo estava bem até o dia 14 de junho de 2015, quando isto foi postado na conta conjunta da Didi e da Gypsy no Facebook. Na altura em que este post surgiu no Facebook, toda a gente ficou assustada e ficaram bastante chocados. Os primeiros comentários nesse post são de amigos da Didi e da Gypsy, super preocupados a perguntar o que é que se passa. Muitos deles pensavam até que muito provavelmente a conta da Didi e da Gypsy tivesse sido hackeada. E enquanto tudo isto estava a acontecer, de repente houve um comentário que apareceu, que também era da conta da Didi, que dizia isto. Quando este comentário apareceu, a Kim, que era uma amiga da Didi, ficou realmente muito preocupada e ligou para a Didi, mas ninguém estava a atender o telemóvel, e então o marido da Kim, que é o David, sugeriu então que eles fossem até à casa da Didi para ver se estava tudo bem. Quando eles chegaram à casa da Didi, repararam que já havia uma pequena multidão de pessoas à porta, pessoas que também estavam preocupadas se teria acontecido alguma coisa ou não. A Didi e a Gypsy já tinham ficado incomunicáveis durante algum tempo no passado, ok? Porque muitas das vezes elas saíam de casa para fazerem viagens até ao médico por causa da Gypsy, mas desta vez as pessoas estavam realmente a ficar alarmadas porque o carro da Didi estava estacionado à porta de casa, e então foi aí que a Kim ligou à polícia. Os polícias chegaram então ao local, mas infelizmente não puderam fazer grande coisa porque eles ainda não tinham um mandado de busca e então não podiam entrar na casa sem terem esse mandado. No entanto, eles não impediram o David de entrar na casa, e então o que o David fez foi entrar pela casa por uma janela e foi ver se estava tudo ok. O David entrou dentro da casa e, segundo o David, parecia estar tudo normal, as luzes estavam todas apagadas e o ar-condicionado estava no máximo, mas não havia qualquer tipo de sinal de assalto nem nada do género, e a cadeirinha de rodas da Gypsy também estava dentro da casa. Enquanto a polícia estava então à espera do mandado de busca, eles começaram a ouvir os depoimentos dos vizinhos para saber se alguém sabia de alguma coisa, e entretanto o mandado chegou às 22h45 da noite. E foi então quando a polícia recebeu o mandado de busca que entrou na casa, quando encontraram o corpo da Didi no seu quarto. A Didi tinha sido esfaqueada e, segundo o local do crime, a Didi já estava morta há vários dias. E então, por esta altura, a polícia e todos os vizinhos ficaram muito preocupados porque a Didi foi encontrada morta e não havia qualquer tipo de sinal da Gypsy. No dia seguinte, a Kim organizou uma arrecadação de fundos para poder cobrir os gastos do enterro da Didi e possivelmente também da Gypsy, porque as pessoas estavam realmente à espera do pior, porque toda a gente sabia do estado de saúde da Gypsy e as pessoas estavam realmente com muito medo que alguém tivesse entrado dentro da casa da Gypsy e da Didi e que tivessem morto a Didi e tivessem raptado a Gypsy e que provavelmente já a teriam morto, ou que ela, devido aos problemas de saúde que ela tinha, que não tivesse aguentado ou algo do género. Então as pessoas estavam realmente à espera do pior. E enquanto tudo isto estava a acontecer, começaram então a surgir algumas pistas. Uma rapariga que se chamava Alia Woodmansey procurou a polícia e disse-lhes que tinha
tinha informações que poderiam ser úteis e uma dessas informações era que a Gypsy tinha um namorado secreto na internet. A Alia tinha 23 anos e ela era na verdade uma das filhas da Amy, portanto da amiga da Didi que eu já vos tinha falado anteriormente, e ela era uma pessoa que protegia imenso a Gypsy porque ela sentia muito que era quase como uma irmã mais velha para a Gypsy, tal como a Gypsy também sentia que era uma irmã mais nova da Alia. E então a Gypsy contava todos os seus segredos à Alia, ela confiava imenso nela e muitas das vezes ela contava-lhe as coisas pelo Facebook. A Gypsy tinha criado uma conta secreta, por assim dizer, e chamava-se Emma Rose, isto porque a Gypsy e a Didi tinham uma conta do Facebook em conjunto e então a Gypsy não tinha praticamente privacidade nenhuma e tudo o que ela quisesse dizer a mãe saberia, e então o que ela fez foi, às escondidas da mãe, criou então esta conta no Facebook para poder falar com a Alia. E então basicamente a Gypsy contou à Alia numa dessas conversas pelo Facebook que tinha conhecido um rapaz através de um site de encontros cristão e que ela estava realmente muito apaixonada por ele, mas que não podia contar à sua mãe porque a sua mãe não ia deixar. A Gypsy desabafava imenso com a Alia e dizia-lhe mesmo que tinha imensa vontade de crescer e de começar a ter um namorado, mas que ela tinha a perfeita noção de que a Didi nunca iria aprovar isso porque a Didi dizia-lhe sempre que ela não podia ter namorados nem nada dessas coisas, e então ela desabafava sempre sobre esse tipo de coisas com a Alia. E então basicamente a Gypsy contou à Alia que o seu namorado da internet se chamava Nicholas Goodjohn e eles já falavam há 2 anos. Basicamente eram os dois católicos e a Gypsy queria imenso casar com ele e ela dizia que ele não se importava com o facto de ela andar numa cadeira de rodas. Eles inclusive já tinham discutido sobre os nomes que iam dar aos seus filhos e tudo mais, portanto eles estavam realmente muito apaixonados um pelo outro. E então esta não foi a primeira vez que a Gypsy desabafou com a Alia, na verdade ela mandava-lhe sempre imensas mensagens. A Alia tinha a perfeita noção de que a Gypsy já andava à procura de namorado há imenso tempo. Muitas das vezes a Gypsy falava com a Alia sobre sexo e isso metia uma certa impressão à Alia, porque a Alia, para ela, a Gypsy era aquela imagem de uma garotinha, sabem, de uma criancinha, e metia-lhe sempre uma certa impressão quando a Gypsy começava com esse tipo de conversas, porque lá está, porque a Gypsy sempre lhe pareceu muito inocente e inclusive em 2014 ela disse à Alia que ela já tinha 18 anos e que o Nick tinha 24, portanto eles tinham uma diferença de 6 anos. E então a Alia estava um bocado preocupada com aquilo, sabem, por saber que ela andava a falar com um homem que era muito mais velho do que ela. E então durante muito tempo elas tinham este tipo de conversas pelo Facebook. Eventualmente a Didi descobriu e inclusive a Didi confrontou a Alia e disse-lhe que ela ia ignorar as conversas que tinha lido e disse-lhe que não ia contar para a mãe da Alia o que ela tinha dito, mas que não queria que ela e a Gypsy falassem mais uma com a outra porque ela sabia que estava a influenciar a Gypsy no mau caminho. E houve inclusive uma altura em que a Didi tirou o telemóvel e o computador à Gypsy, mas a Gypsy arranjava sempre alguma maneira de falar com a Alia e então ela conseguia sempre contactar-se com ela novamente, mas a verdade é que com o passar do tempo elas foram falando cada vez menos uma com a outra. A última conversa que a Gypsy e a Alia tiveram online foi a conversa sobre o Nick, portanto sobre o Nicholas, que é o namorado da Gypsy. Pronto, e então basicamente foi isso que aconteceu. A Alia foi à polícia e mostrou estas mensagens para que a polícia pudesse analisar e ver se existia algum tipo de informação que fosse útil para a investigação deste caso. E foi também por esta altura que a polícia começou então a rastrear os posts que foram escritos na conta da Didi no Facebook e foi então quando descobriram um IP. E o endereço de IP que a polícia descobriu estava então registado no nome do Nicholas Goodjohn em Wisconsin. Foi então no dia 15 de junho que a polícia foi até à casa do Nick e que o prendeu, e na verdade foi bastante fácil porque o Nick admitiu logo que tinha sido culpado pelo crime e a Gypsy estava com ele. A Gypsy estava na casa do Nick e felizmente ela estava bem e portanto, pelo menos naquela altura, toda a gente ficou muito aliviado por saber que a Gypsy estava bem. E é aqui então que depois entra uma grande reviravolta neste caso, porque a Gypsy foi encontrada
mesma, mas a Gypsy não estava na sua cadeira de rodas. Na verdade, a Gypsy já não estava com a sua cadeira de rodas há imensos dias, portanto, ela conseguia andar. E toda a gente que conhecia a Gypsy ficou completamente chocada quando percebeu que a Gypsy estava a andar. E então, para além de terem visto que a Gypsy estava a andar normalmente, também viram que a Gypsy não estava com o seu tubo de oxigênio e que não estava com os seus medicamentos durante dias e que ela aparentava estar bem. O cabelo dela estava curto na mesma, mas imaginem, estava um curto todo espetado, ou seja, ela tinha imenso cabelo. Eu não sei se vos disse ao início, quando vos disse que a Gypsy usava muitas vezes perucas e tudo mais, mas a Gypsy não tinha cabelo devido a cancros e a outras doenças, e então toda a gente ficou muito chocada porque perceberam naquele momento que a Gypsy era uma criança completamente normal. Então, basicamente, a Gypsy disse à polícia que era tudo uma grande mentira, que aquela mentira tinha sido toda inventada pela sua mãe, a Didi, e que ela era uma pessoa completamente normal, que não sofria de qualquer tipo de doença. Como devem estar a imaginar, os amigos e a família da Gypsy ficaram todos completamente chocados porque toda a gente tinha a ideia de que a Gypsy tinha imensas doenças e, portanto, toda a gente pensava que ela era uma criança super frágil, uma miúda que tinha uma mentalidade muito abaixo da idade que tinha, e a verdade era que a Didi inventou tudo isso. O Nick e a Gypsy foram então levados pela polícia para interrogatório e o Nick não mentiu, ele disse logo à primeira à polícia que tinha sido ele que tinha morto a Didi, portanto ele confessou logo o crime e ele disse à polícia que tinha morto a Didi pela Gypsy. E então, só para isto não ficar demasiado confuso e para vocês perceberem o que se passa, basicamente a Gypsy, quando foi presa, disse à polícia que ela tinha 19 anos e, na verdade, a Gypsy não tinha 19 anos, ela tinha 23 anos, porque o pai da Gypsy deu a sua certidão de nascimento à polícia e, segundo a certidão de nascimento da Gypsy, ela tinha 23 anos e não 19, e ela própria ficou chocada quando soube isto. E agora, para vos dar assim um pequeno background relativamente à Didi, o nome verdadeiro dela era Claudine Blanchard e ela, ao longo dos anos, já tinha tido vários apelidos, já tinha tido vários nomes, trocava letras no nome para ter um nome diferente. E então, quando ela se mudou para Missouri, ela mudou o seu nome para Claudinia, acrescentou um E e, enfim, eu não vou estar aqui a aprofundar muito isso, mas ela basicamente mudava os nomes dela assim, acrescentava letras, tirava letras e tudo mais. E então, neste momento, imensa gente se apercebeu que a Didi era uma fraude mesmo, porque imensas coisas que ela tinha dito eram mentira. Ela inclusive mentiu sobre o pai da Gypsy, ela sempre disse que o pai da Gypsy não queria saber dela e que nunca ajudava, e isso era tudo mentira, ok? Mas, apesar de tudo ser praticamente mentira, havia uma coisa que era verdade, que era o facto de ela ser de Louisiana. Essa parte é verdade, ok? A Didi era de Louisiana, nasceu lá e cresceu lá e viveu lá durante imenso tempo. A Didi vivia em Louisiana com os seus pais e com mais 5 irmãos que ela tinha. A sua mãe morreu em 1997, mas o seu pai ainda continua vivo, e foi então em Louisiana que ela conheceu o pai da Gypsy e ele ainda vive lá. O que aconteceu foi que, enquanto o Rod e a Didi estavam a namorar, a Didi engravidou da Gypsy e, na altura, o Rod tinha 17 anos e a Didi tinha 24, portanto a Didi era mais velha, e na altura, para eles, principalmente para o Rod, a decisão mais lógica que eles podiam tomar era casar, e então foi isso que aconteceu. Eles casaram-se, até que um dia o Rod acordou e sentiu que não estava, as coisas não estavam bem, ele sentiu que não devia estar ali e que não queria estar casado com a Didi. Ele já explicou isto em algumas entrevistas, ele basicamente sentiu que não estava apaixonado pela Didi, ele simplesmente casou-se com ela porque sentiu que ele tinha de o fazer devido ao facto da Didi estar grávida, e então tomou essa decisão, mas muito rapidamente se arrependeu e quis então o divórcio. A Gypsy nasceu algum tempo após o divórcio. A Gypsy nasceu no dia 27 de julho de 1997. Segundo o Rod, a Gypsy nasceu saudável, era uma criança saudável. No entanto, quando a Gypsy fez 3 meses, foi nessa altura em que a Didi começou a dizer que a Gypsy tinha apneia de sono e que ela um dia ia parar de respirar, e foi mais ou menos nessa altura então que o Rod começou a ser informado pela Didi
Didi de que a sua filha tinha alguns problemas de saúde. E Rod diz então que foi nessa altura que a Didi começou a levar a Gypsy para os hospitais e que ele recorda-se que na altura os médicos não encontraram nada de errado com a Gypsy, mas a Didi continuava a insistir que a Gypsy estava doente. E basicamente as coisas saíram um bocado fora de controle, ok? Porque a Didi começou realmente a acreditar que a filha dela tinha doenças e levava a Gypsy para hospitais, e apesar de muitos médicos dizerem que a Gypsy não tinha qualquer tipo de doença, a Didi insistia sempre que sim. A Didi era assistente de enfermagem, então ela conseguia muito facilmente convencer as pessoas de que a Gypsy tinha problemas de saúde, porque ela conhecia termos médicos que poucas pessoas conheciam, e então conseguia muito facilmente convencer as pessoas de que a Gypsy tinha realmente problemas. Mas daqui a bocadinho já falo um bocadinho melhor sobre as questões médicas, mas isto para vos dizer que de facto o Rod sempre foi um pai presente na vida da Gypsy. O Rod, quando se divorciou da Didi, casou-se novamente com uma senhora que se chamava Christy e juntos tiveram 2 filhos, e eles lembram-se perfeitamente que ao início eles viam imenso a Gypsy e existem até imensas fotos deles juntos, eles visitavam-na sempre e eram sempre muito preocupados com ela. E enquanto isso, a relação entre a Didi e a sua família, que já não era muito boa por sinal, começou a piorar, e o motivo pelo qual a Didi não estava bem com a família dela não está exatamente muito claro, mas realmente a Didi começou a ter alguns problemas. Ela inclusive começou a ter problemas com a polícia porque ela passava cheques carecas. E foi então por volta dessa altura que a Didi se mudou com a Gypsy para outro sítio. Ainda não foi para o Missouri, ok? Segundo o Rod, a Didi começou a mudar-se para vários sítios com a Gypsy e elas iam ficando cada vez mais longe de Louisiana, e inclusive o pai da Gypsy tentava falar com ela imensas vezes e a Didi começou a cortar um bocadinho as chamadas telefónicas e dizia muitas vezes ao Rod que não valia a pena visitá-las porque a Didi estava a ter muitos problemas de saúde, estava isto, estava aquilo, ou então dizia que a Gypsy estava ocupada, que não podia falar, enfim, coisas deste género. Uma das cidades onde a Didi e a Gypsy tinham vivido foi em Slidell, e foi então em 2005 que Slidell foi atingido pelo furacão Katrina, e foi então aí que a Gypsy e a Didi perderam tudo o que tinham, e inclusive a partir dessa altura a Didi começou a dizer sempre que não tinha os registros médicos da Gypsy, portanto que provassem que ela tinha todas aquelas doenças, porque ela perdeu tudo durante o furacão Katrina. E foi então nesta altura que toda esta história ficou muito conhecida, porque a imprensa, claro que achou super interessante a história de uma mãe e de uma filha com aqueles problemas todos que estavam a atravessar e ainda por cima foram atingidos pelo furacão Katrina, então começaram a acompanhar todo aquele caso, e foi então nessa altura que elas foram levadas para Missouri e que arranjaram então aquela casa. E pronto, e depois o resto vocês já sabem, mais ou menos pelo aquilo que eu vos disse. Mas apesar disto tudo, apesar da Didi ter sempre tentado manter o Rod um bocado afastado da sua filha, ela mantinha sempre o Rod informado de onde é que eles estavam e ao mesmo tempo dizia aos seus vizinhos que o Rod era um alcoólico e que era um viciado em drogas, quando na realidade era um homem que se preocupava muito com a sua filha e que estava constantemente a ligar e todos os meses mandava dinheiro para a Gypsy. E realmente o Rod achou tudo muito estranho, porque houve um dia em que a Gypsy fazia anos, e então ele ligou para lhe dar os parabéns. A Gypsy fazia 18 anos e quando ele ligou, a Didi disse-lhe que ele não lhe podia dizer que idade é que ela estava a fazer, e ele achou aquilo super estranho porque ele disse: como assim, ela faz 18 anos? E ela disse que sim, eu sei, mas ela não sabe isso porque ela tem uma idade mental inferior à idade que ela tem e ela pensa que tem 15 anos. E então basicamente a Didi disse-lhe que ela achava que tinha 14, 15 anos e disse-lhe para ele não lhe dizer que ela tinha 18, porque senão ela iria ficar confusa, e ele na altura seguiu então o conselho e desejou-lhe os parabéns pelos seus 14 ou 15 anos. Mas pronto, malta, como podem perceber, isto foi tudo realmente uma grande mentira por parte da Didi. Aliás, eu não sei se vocês estão a perceber porque eu ainda não expliquei isto muito bem, mas basicamente a Gypsy cresceu a acreditar que ela tinha todas aquelas doenças, ou seja, isto não foi uma mentira que a Didi inventou e que a Gypsy estava a participar na mentira, não foi isso que aconteceu, ok? O que aconteceu foi que a Didi inventou toda esta mentira e fez a própria filha acreditar que ela não era normal e que tinha todos aqueles problemas de saúde. Ela dava uma medicação muito forte à Gypsy quando ela não precisava, ela obrigou a Gypsy a alimentar-se através de um tubo de alimentação. Isto não faz sentido absolutamente nenhum, e isso é que me deixa muito revoltada neste caso, é o facto de a Gypsy ser uma pessoa super normal e ela própria na sua mente acreditava
que era doente. A única coisa que a Gypsy sabia e que tinha 100% de certeza era de que ela conseguia andar. Era a única certeza que a Gypsy tinha, porque de resto, todas as outras doenças, ela acreditava realmente que as tinha. Mas voltando então agora ao crime, como eu já vos tinha dito, o Nick e a Gypsy foram levados para interrogatório pela polícia e na altura a família do Nick foi também chamada e foi então quando a polícia percebeu que o Nick era um rapaz que sofria de autismo. E o Nick não tem de todo um histórico de violência, tirando uma vez que ele foi preso em 2013 porque estava a ver um vídeo porno no McDonald's. Pronto. Mas tirando isso, ele não era de todo um rapaz violento, ok, isso foi uma situação que aconteceu e pronto, foi preso, mas tirando isso ele não era de uma pessoa violenta. Mas pronto, o Nick explicou então que ele esfaqueou a Didi e que enquanto ele estava a cometer o crime, que a Gypsy estava noutro quarto dentro da casa e que quando ele acabou de cometer o crime, que ele e a Gypsy foram apanhar um táxi e foram então para a casa do Nick. E na altura eles não sabiam o que é que haviam de fazer com a faca e então, para não andarem com a faca atrás, eles basicamente meteram a faca no envelope e enviaram esse envelope para a casa do Nick. O que na minha opinião é uma coisa muito estranha, mas sim, foi isso que eles fizeram. E portanto, como devem estar a imaginar, isto foi a julgamento, como é óbvio, e tanto a Gypsy como o Nick foram acusados de homicídio porque, apesar de tudo, a Gypsy pediu ao Nick para matar a sua mãe. Inclusive, a polícia encontrou mensagens trocadas entre eles os dois em que falavam sobre cometer este crime antes, ok, portanto ainda não tinha sido cometido. E uma coisa interessante relativamente ao Nick é que ele tinha também transtorno de identidade, ou seja, ele tinha várias identidades e eu já vi alguns documentários sobre este caso e a Gypsy falava muito sobre isso quando estava a ser entrevistada. Ela explicou que muitas das vezes que eles falavam com o outro que ela assumia personagens diferentes para o agradar, porque ele às vezes tinha uma identidade mais agressiva, às vezes tinha uma identidade mais querida, enfim, ele tinha várias identidades e cada uma delas tinha um nome diferente e então ela tentava sempre adaptar-se a isso, por assim dizer. E foi então no dia 5 de julho que a Gypsy confessou ter cometido homicídio não premeditado. A sentença da Gypsy foi então 10 anos de prisão, aliás 11, contanto que ela já tinha estado um ano presa antes de sair a sentença, e ela em 2023 vai ter a possibilidade de sair em condicional e ela nessa altura já vai ter 32 anos, o que para mim é simplesmente revoltante, mas pronto. Fico realmente revoltada porque eu não sei quanto a vocês, mas eu não sinto que ela devia ter ficado presa durante tanto tempo, aliás ela ainda está presa, porque ok que ela é que de certa forma quis matar a mãe e pediu ao Nick para matar a sua mãe, mas eu sinto mesmo que ela não o queria fazer, sabem? Eu sinto que ela, a vítima era ela, não era a mãe dela. Não sei se vocês estão a perceber o que eu estou a querer dizer. Eu gostava muito que vocês me dessem a vossa opinião abaixo nos comentários, porque eu sei que aqui podem existir algumas opiniões diferentes, mas eu acho mesmo que ela foi uma vítima na mão da sua mãe, porque ela basicamente desde criança foi tratada como uma pessoa que tinha problemas de saúde quando na realidade não tinha. Ela sofreu imenso com tratamentos e coisas do género quando não havia necessidade nenhuma para isso, portanto acho isso simplesmente horrível. Aliás, só para vocês terem uma noção, ela neste momento está presa e aparenta estar super feliz. Ela diz que nunca esteve tão feliz na sua vida como está agora, portanto I don't know, eu sinto mesmo que ela foi uma prisioneira da sua mãe e acho que ela não merecia de todo isto que lhe está a acontecer. E o Nick, por outro lado, foi sentenciado a prisão perpétua sem possibilidade de condicional. E pronto, malta, este foi basicamente o caso de hoje. Eu sei que muito provavelmente uma das perguntas que vocês devem estar a fazer neste momento é como é que é possível ela ter durante anos feito toda a gente acreditar que a Gypsy tinha imensas doenças, levando a Gypsy a hospitais. Eu estou a dizer isto porque foi a primeira coisa que eu pensei quando vi todo este caso. Eu pensei para mim mesma, ok, como é que é possível ela levar a Gypsy aos hospitais, ela ter feito operações, ter feito, enfim, imensas coisas e ninguém ter feito aquilo parar, ninguém dizer, olha, é assim, a sua filha não tem absolutamente nada. Mas basicamente por aquilo que eu encontrei em documentários, enfim, eu não vou estar a aprofundar isso muito aqui neste vídeo, mas seja como for, na caixa de descrição vou deixar alguns dos comentários que eu vi sobre este caso e vocês podem ver e onde encontrar essa informação também, de que existiram casos de alguns médicos dizerem mesmo à Didi que a sua filha não tinha absolutamente nada e não fizeram nada daquilo que ela queria. No entanto, como tudo na vida, também existiram outros médicos
que deixaram as coisas andarem e que fizeram as coisas porque sim. Como? Não sei, muito honestamente, é uma pergunta que eu me faço também a mim mesma, mas infelizmente em todas as áreas encontramos pessoas que não são profissionais e portanto, enfim, por um lado também não me admira muito honestamente, por outro lado acho simplesmente chocante. Hoje em dia a Gypsy continua presa, como eu já vos tinha dito, mas o pai dela visita imensas vezes e mal pode esperar para poder estar com ela quando ela sair. Eu só espero mesmo que a Gypsy saia e que tenha uma vida normal, porque muito honestamente eu sinto-me super mal por ela estar presa, eu não acho todo que ela mereça. Ok, isto é estranho estar a dizer isto assim, porque tudo bem, houve um crime, é verdade, alguém tem de pagar por isso, é um facto, eu sei disso, ok? Tipo, eu sei disso, tiraram a vida a uma pessoa, mas por outro lado eu também sinto que a Gypsy foi realmente uma vítima, percebem? Não é normal o que a Didi fez com ela. E, inclusive, muitas das pessoas que estiveram envolvidas nesta investigação e em todo este caso dizem que tudo aponta para que a Didi sofresse do síndrome de Munchausen. Eu não sei se é assim que se diz, mas basicamente este síndrome é quando uma pessoa finge estar sempre doente ou finge ter imensos problemas de saúde para ter atenção por parte das outras pessoas. E neste caso seria síndrome de Munchausen por procuração, que é quando essa doença é incidida noutra pessoa, ou seja, não a Didi fingir que está doente para ter atenção, mas sim a Didi fazer a Gypsy acreditar que ela tinha todas aquelas doenças e ela tinha a perfeita noção de que isso iria atrair a atenção e a generosidade das outras pessoas. E portanto, como devem estar a imaginar, este caso na altura foi mesmo muito chocante, porque imensas pessoas olhavam para a Gypsy e para a Didi e sentiam-se realmente inspiradas por elas e sentiram-se mesmo muito traídos quando perceberam que era tudo uma grande mentira. Mas pronto pessoal, chegámos então ao final deste vídeo. Não se esqueçam de deixar abaixo nos comentários a vossa opinião relativamente a este caso, se acham que a Gypsy merece isto, se não merece, I don't know, partilhem a vossa opinião comigo, porque eu tenho muita curiosidade para saber o que é que vocês todos acham relativamente a este caso. Volto então a relembrar-vos para que subscrevam ao canal se novos por aqui, para deixem o vosso grande like se gostaram deste novo episódio de Solved e que por fim ativem também as notificações para não perderem os próximos vídeos. E é isso pessoal, um grande beijinho para quem está a assistir e vemo-nos então no meu próximo vídeo. Beijinhos! With this I'm scraping by.